Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que quando uma pessoa ela é uma alma desleal, ela se torna uma pessoa orgulhosa, soberba e ela não consegue mais ser convencida da própria visão, da própria interpretação. Então Deus explica que toda pessoa que ela é orgulhosa e soberba, a alma dela não consegue ser reta. Por qual motivo? Porque é que ela cria as suas verdades. Então, até a parábola, para que você entenda o que significa uma parábola, uma visão sentimental, emocional de uma pessoa, ela mesmo ela vendo o problema, ela não consegue ser convencida que ele causa aquele problema. Porque na visão dele, ele é sempre a vítima e não o vilão. E aí quando você se envolve com pessoas que ela já teve problema com os pais, ou ela mentia para os pais, ou ela teve problemas com os pais, você vai ver que ele cria uma parábola dentro dele. Ele cria uma visão, uma emoção, um sentimento para ter razão, para dar razão à visão dele. E é por isso que Deus explica que quando uma pessoa ela é orgulhosa, ela não consegue ser reta. Então ela não cumpre com a palavra, ela cumpre e não paga, ela é mentirosa, ela está sempre justificando para dar razão o próprio sentimento e o próprio comportamento. Então quem é dado ao vinho, quem tem algum tipo de vício, ele não consegue ter a visão. E Deus explica isso em Abacuque. Mesmo que Deus dê a visão a ele, ele não consegue ser uma pessoa resiliente para ele conseguir chegar àquela visão que Deus deu a ele. Olha como é grave. Mesmo Deus dando a visão, Deus diz, eu te dou a visão, escreva a sua visão em um lugar com letras que quem passe veja o que você escreveu, para que você alcance chegar à visão que eu lhe dei. Então quer dizer, se eu tenho vícios, se eu tenho orgulho, eu não consigo ser convencido nem pela visão. É isso que Deus está explicando em Abacuque. Então, o que significa uma parábola dentro de uma pessoa? Que Deus explica que ainda que é dado, ainda que Deus revele para a pessoa, se ela não tem resiliência e persistência em buscar o conhecimento, a visão não serve para ele. Ele não confia nem naquilo que ele está vendo. Então, o que é isso? Uma parábola dentro de você. Para que você tenha a interpretação. Em Abacuque, Deus diz que esse tipo de alma não é reta. Quem não cumpre com a palavra diz uma coisa e faz outra. Quem cumpre não paga. Quem justifica as dívidas. Ah, eu não paguei por isso. Deus sabe do meu coração. Se eu tivesse, eu tinha pago. Aqui em Abacuque, Deus está explicando isso. Ainda que Deus dê a revelação, ainda que Deus dê a visão, ele não tem resiliência. Ele não tem persistência. Porque provavelmente vai ter algum vício. Então, quem é dado ao vinho, ele não consegue ser sábio. E Deus explica isso. Escreva a visão em Abacuque 2:2. Escreva a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler quem passar correndo. Porque a visão é ainda um tempo determinado. Para que você alcance uma visão, existe um tempo determinado. Mas se você se apressa para o fim e não enganará. Se você se apressar para tomar conta da visão, você se enganará, porque não tem paciência, entende? Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus explica que quando ele dá uma visão a uma pessoa, existe um tempo. Existe um aprendizado, existe uma resiliência para que essa pessoa tome posse da visão que Deus deu. Então o ímpio, ou quem tem vícios, que é orgulhoso,
Ele não tem visão de futuro, então ele vive com a mentalidade no passado. Por isso que a vida dele geralmente é estagnada. Eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta. Então Deus explica aqui. Se a pessoa ela é orgulhosa, ela não quer confessar pecado, não quer se arrepender de pecado, ela não vai conseguir ter resiliência, porque é orgulhosa. Eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Então aqui Deus está explicando, toda pessoa que tem vícios, ela é desleal, ela não consegue ter fidelidade, nem com ela mesma. Não é que ela vai ser infiel com outras pessoas, porque ela não sabe como funciona a palavra. Então da palavra nasce o sentimento. Então quando fala em coração, está falando em emoção. Quando fala de mente, está falando da palavra. Então não tem como uma pessoa se alinhar com Deus sem Jesus, sem confessar pecado. Não tem como. Por isso Deus diz, se você não confessar os seus pecados, você não alcança a misericórdia. Você não alcança os seus projetos. Mesmo Deus dando a visão. É isso que Deus está explicando aqui. O homem soberbo que não permanecerá. O soberbo não permanecerá. Que alarga como o inferno a sua alma. E é como a morte que não se infarta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola, e um provérbios sarcástico contra ele, que é o que eu vou explicar para você, o que significa uma parábola dentro do ser humano, para que você tenha essa visão do que Deus estava explicando aqui em Abacuque, né? Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcásticos contra ele, e se dirá, ai daquele que multiplica multiplica o que não é seu. Até quando? Uma pessoa multiplica aquilo que não é seu. Até quando? Deus está perguntando. E aquele que carrega sobre si dívidas. Então, ele não consegue ser reta. Esse tipo de pessoas que ela tem vício e ela alimenta o vício de fora para dentro para acalmar os seus instintos carnais, a sua emoção, a sua visão, a parábola, ainda que Deus dê uma visão a ele, ele não consegue alcançar essa visão, porque ele cria uma parábola dentro dele, uma razão de viver, de sobreviver. Então, o que Deus está explicando a respeito disso? Que quando uma pessoa ela tem problema de geração, geralmente, ele teve problema com os pais. Ele começou a vida dele errando, entrando em relacionamentos abusivos, ou ruim, ou errado na vida dele, né? Então, ele, no meio por fim, ele vai tentar se consertar. Então, ele vai criar a visão dele, a parábola dele, mas ele não vai conseguir ser reto, ele não vai conseguir ter resiliência e persistência, porque geralmente ele vai implicar com alguém. Ele se torna uma pessoa implicante, sem resiliência. Então ele cria uma visão, uma superioridade, uma forma de viver, idolatrando um filho, idolatrando alguém dentro de casa para tentar se superar emocionalmente. Mas aí ele vai cometer injustiças com outra pessoa. É isso que Deus está explicando. Então ele não vai conseguir alcançar a própria visão. Lá no passado, uma época, quando eu vivia no erro, no pecado, eu na casa de um colega meu, que ele era delegado, um homem muito experiente na vida, quando ele começou a ver a minha convivência com o pai da minha filha, eu recebendo ligação do meu filho, né? Meu filho querendo sair com a moto dele. E aí, quando aquele homem viu aquela convivência, ele olhou assim para o meu ex-marido e disse assim: rapaz, você ama essa mulher que você tá? Ele disse: amo. Meu ex-marido disse para o amigo, né? Amo. Ele disse: pois se você não mudar essa sua forma de ser, essa sua implicância com o filho dela,
esse seu casamento vai acabar. Foi assim que o meu colega disse para ele. E justamente acabou. Porque uma pessoa que ela carrega um mal geracional, um problema de geração, que ela carrega mágoas e feridas, ela idolatra um filho e despreza outro. É isso que aqui está explicando. Da parábola. A visão, por isso Jesus falava em parábolas, porque ainda que fosse dado, não era revelado para aquela pessoa. Por quê? Porque é uma pessoa que comete injustiças. Entende o que Deus está explicando? Então, aquela pessoa que ela comete injustiças, ela cria uma visão de superação. Eu errei, não erro mais. Eu pequei, não peco mais. Meu pai errou comigo, mas eu não vou errar com meu filho. Então, ele cria uma visão. É isso que Deus está explicando aqui em Abacuque. Então, sem Deus, a pessoa não vai conseguir essa saída. Porque a visão dele, ainda que ele tenha essa visão de superação, de ser um superior, é o orgulho que está tomando conta dele. Então, se é o orgulho, ele vai ter vícios e alguém vai sofrer naquela casa. Por isso ele está sempre implicando, desfazendo, rebaixando alguém. Porque na visão dele é aquela pessoa que não presta, porque ele presta. Porque ele criou uma visão dentro dele, idolatra a mulher ou idolatra o filho, mas ele não é uma pessoa reta, ele não é boa com todas as pessoas. Ele não consegue ter essa bondade, essa visão, porque ele carrega problemas de iniquidades. Entende o que Deus está explicando? Se ele carrega um problema de iniquidade, se ele fala mal da mãe e do pai, se ele julga, se ele é dado aos vícios, ao vinho, ele é uma pessoa desleal, mas não é apenas desleal com as pessoas. Ele é desleal com ele, porque na visão dele, só ele tem razão. A razão dele é que predomina. Aí foi quando eu entendi, quando eu já estava andando com o Espírito, foi que eu vim entender o que aquele homem estava dizendo naquela época. Quer dizer, o homem que estava de fora, ele já viu ali por 2 ou 3 vezes aquela implicância com o meu filho. Então ele disse, se você ama essa mulher que você diz que ama e que você está com ela, se você não mudar com o filho dela, essa mulher vai lhe largar. Porque uma mulher independente, uma mulher que ela tem um cano de escape, uma mulher que ela consegue sobreviver sem um homem, ela não vai conseguir ver injustiças dentro da própria casa dela. Ela pode ver por um tempo. Por um tempo ela consegue ver e fechar os olhos e passar por cima, né? Querendo esperar uma mudança, mas a maldição está sendo criada ali. Que implicância é essa? Que a pessoa briga com tudo com uma pessoa? Que a pessoa não quer nada com aquela pessoa? Que ela está sempre rebaixando e desfazendo? Porque ele criou uma visão, uma idolatria. Então a parábola dentro dele, a visão dele é que ele é a perfeição em pessoa. Por isso Deus está explicando aqui. Quem é dado ao vinho, ele não tem sabedoria, ele não tem retidão, ele não consegue ter resiliência, ele não consegue ser bom com todas as pessoas naquela casa. Então, na visão dele, o problema tá fora. O problema dele tá fora. Ele não consegue. É como se a pessoa tivesse abduzido o passado, ela quer esquecer, ela quer burlar as leis. Entende? Então ela comete os mesmos erros que é de geração. Aquele erro que foi plantado lá, está dentro dele a insatisfação, a indignação. Então ele idolatra alguém e aquela insatisfação, aquela indignação que é jogado para fora em outro alguém, quem está de fora está vendo. Por que é que você implica tanto com essa pessoa? Então, geralmente, quem é assim tem um filho dourado, tem um filho predileto, tem um filho ali que ele está sempre rebaixando, está sempre comparando para tentar ensinar, porque ele não sabe ensinar. Porque ele não é reto, ele não é honesto. Então ele é desleal. E por ser desleal, geralmente tem algum vício. Entende o que Deus explica? Então nada serve para essa pessoa. Nada é válido aos olhos de uma pessoa que ela não crê em Deus. Se não crê em Deus, não crê na palavra.
Entende o que Deus está explicando aqui? Aí às vezes você vê até uma pregação, alguém dizendo sobre isso aqui de Abacuque. Ah, se você teve uma visão, escreva a sua visão, porque quando você escreve dá mais legalidade. Mas é isso que Deus está explicando aqui sobre essa visão. Sobre uma razão de vida que alguém busca ter, querendo esquecer o passado. A injustiça que ele está cometendo, ele não quer ter a visão da injustiça, porque ele tem aquele comportamento. Por que que ele tem? O comportamento e a fala denuncia alguma coisa. É uma pessoa que tem sequelas, foi sequelada no passado. Então isso só é curado de dentro de uma pessoa quando ela busca alguém reta em Deus para tratar sobre iniquidade, sobre o pecado. Por isso Deus diz, enquanto você não confessa os seus pecados, você não alcança misericórdia, porque vive ganhando e perdendo, porque não consegue ser uma pessoa reta. Então ele vive ciclos repetitivos, ele caminha ao mesmo nível de vida dos pais, mas lá ele tem uma visão. Na casa dele ele tem outra visão, porque aí ele já se dá razão. Porque geralmente essas pessoas têm vícios. Entende o que Deus está explicando aqui? Então, como se ela prefere os vícios, como ela vai ser convencida da própria visão? Como a parábola vai ter efeito dentro dele? Como ele vai ser convencido da palavra? Se ele tem vícios. Se ele não quer abrir mão do pecado, se ele não quer confessar pecado nenhum, se ele se vê perfeito, e aí quem se vê perfeito geralmente é uma pessoa julgadora, ditadora. Você entende o que Deus está explicando? Então Deus diz mesmo porque eu dei uma visão a ele. Ele não alcança a visão. Porque o ressentimento que ele carrega, qualquer coisinha, ele está aflito, ele está sendo abalado emocionalmente com as palavras. E por isso ele não tem retidão, porque ele quer ouvir o que ele quer. Então toda pessoa que ela só concorda com a visão dela, com a forma dela ver, com a forma dela ser, com a forma dela falar, ela não quer nem ouvir, porque ela não concorda, ela está presa. Entende o que Deus está explicando? A pessoa está presa, então ela teve a visão já que vive ganhando e perdendo, mas ela não quer nem saber, porque quando eu morrer, eu não levo nada. Porque é uma pessoa orgulhosa. E geralmente quem é orgulhoso, ele tem a mentira como algo bom, e aí é necessário ter vícios. Porque o vício da mentira, para ele, já é algo bom. Então ele vai ter um vício, uma linha de escape, uma visão. Então, geralmente, vai idolatrar alguém, vai cometer injustiças com outro alguém. Porque ele vive, ele dá razão a uma visão dele para dar razão a uma insatisfação também que é dele. Entende o que Deus está explicando? E aí foi quando eu entendi, lá no passado, quando o homem disse isso e realmente a gente se separou, né? Um dos pivôs foi a implicância com o meu filho, o sofrimento causado dentro de casa, a insatisfação, a indignação, a murmuração, a vitimização da pessoa, e eu não entendia a respeito. E esse amigo meu, que era ímpio, uma pessoa dada aos vícios, a gente bebia junto, e ele tinha dito isso. Se você ama essa mulher de verdade, você vai ter que mudar com o filho dela. Porque uma mulher independente, ele vivido, tarimbado, delegado, viu pela visão várias histórias. Então ele disse, essa mulher não vai aguentar essa implicância com o filho dela. Se ela for uma mulher justa, ela vai largar esse homem. Porque ele diz que ama a mulher, mas implica com o filho da mulher, desfaz do filho da mulher, uma hora ou outra ela vai dar um chute na bunda dele. Foi dito e feito. Porque você fica ali esperando, prolongando uma situação que não dá razão à sua visão. E aí, por isso que o mal de geração, ele é criado. Ele tinha problema com os pais, como eu também tinha problema com os meus, e ali estava tudo sendo criado, né? Para Deus me ensinar hoje o que eu sei, a visão das iniquidades, a razão da emoção de uma pessoa. Por que é que a pessoa ela está sempre se dando razão? Então Deus diz que ele é quem abate o soberbo, ele resiste aos orgulhosos. Por que é que Deus é assim? Quer dizer que Deus resiste o orgulhoso? Deus resiste o orgulhoso porque o orgulhoso ele não quer ceder, ele não quer mudar, ele não quer ver, ele cria a visão dele. A interpretação dele. Então, na visão dele, no passado, os pais dele estavam errados. Ele traiu também porque a mulher não presta. Então, Deus disse, se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Mas se o teu olho for mau, todas as suas decisões estão erradas.
Quer dizer, a pessoa quer dizer que Deus fez ela assim? Por que ela se tornou assim? Porque ignorou a própria visão. E aí engrossou o caldo. E aí ela está cometendo injustiças e está replicando o mesmo comportamento, causando sofrimento. E aí é esse tipo de pessoa que vive ganhando e perdendo. E geralmente eles ignoram. E diz, quando eu morrer eu não levo nada. Porque quando eu via que eu ganhava e perdia e ouvia recado, eu dizia, quando eu morrer eu não levo nada. O que é que eu quero juntar? Eu quero é dinheiro para beber, eu quero é amigos para farrar, eu quero é viver, eu quero é ser feliz. Essa é a visão momentânea. Depois vai vir outras visões onde a pessoa vai ter a insatisfação. Entende? Então, se não buscar a Deus, ele vai cometer idolatrias dentro da própria casa. Vai idolatrar um filho, rejeitar outro, super proteger alguém e cometendo mais injustiças. É isso que Deus explica. Então, eu peço para você que deixe seu comentário e até o próximo vídeo.